Olá, ouvinte do NanaPod, como vocês estão? Eu já começo esse episódio pedindo desculpa porque eu tô com a casa cheia de criança. Cheia não, né? São duas, mas que valem por muitas. A filhinha do meu namorado tá aqui passando o feriado com a gente, então vocês vão ouvir muita criança correndo, gritando, brincando, sendo feliz. Eu moro em Angra dos Reis, então a cidade está cheia de milionários por causa do feriado. Eles estão passando por aí por cima de helicóptero, então vocês vão ouvir também muito barulho de avião e helicóptero. E cachorro latindo porque não pode faltar, afinal de contas eu moro no subúrbio do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai inaugurar um novo quadro aqui no NanaPod, será? Um Nana News? Vamos fazer um giro de notícias brasileiras na Irlanda. Semana passada, mais precisamente no dia 14 de abril, terça-feira, o Irish Times, que é um veículo de notícias da Irlanda, publicou uma matéria dizendo que 5 estabelecimentos de comida receberam ordens para fechamento devido a uma infestação de baratas, roedores, entre outros motivos cabulosos. Os restaurantes são, eu vou falar com sotaque brasileiro, não quero nem saber não, tá? Dailu Nepali Kitchen, Tiramisu Mania, Spicy Bite, Kebab House, 66 e Georgian Delight. Eu vou dar uma resumida nessa matéria, né? Eu acho até que eu vou pedir uma ajuda aqui pro meu brother, o ChatGPT, para ajudar, porque essas matérias jornalísticas irlandesas me sugam os neurônios. E é tão difícil conseguir entender que elas não seguem assim, uma linha de raciocínio. É tipo um trem descarrilhado, mas vamos lá. As autoridades de segurança alimentar, tipo a vigilância sanitária que a gente tem aqui no Brasil, encontraram condições graves de higiene, incluindo infestação ativa de baratas em vários restaurantes, baratas vivas e mortas dentro de geladeiras e áreas de preparo de alimentos, evidências de contato das baratas com alimentos prontos para consumo. Além disso, também foram encontrados problemas com roedores, os ratinho, cabudoguinho, o bique. Ratos mortos em armadilhas dentro de cozinhas, fezes de ratos próximas a alimentos, incluindo vegetais crus, indícios de que esses animais tiveram contato com comida e superfícies. Os estabelecimentos afetados ficam na Moore Street, em Dublin. A famosa Rua da Feirinha, ali perto do Spire, essa rua ela é muito famosa porque ela se situa no coração de Dublin, é realmente no centro da cidade e tem muitos estabelecimentos de comida, mercados, lojas de eletrônicos, entre outros por ali. Menina, mas que babado! E você aí, sem saber que tinha barata na Irlanda? Eu também caí nesse golpe. Eu vivi muito bem na Irlanda achando que não tinha barata nenhuma, mas tinha, menina, tinha pra dar e vender, olha aí essas baratas tudo imigrantes. Um tal de vir gente do meu inbox falando que não, porque barata não tem passaporte, você que pensa. E se tiver? E também se não tiver? Eu queria não ter passaporte, poder ir viver minha vida, indo de país pra país, beleza? Vocês que se incomodam muito com as coisas, o que a barata faz? No mínimo, passa as doençazinhas aí, come os negócios que a gente deixa fora da geladeira. É basicamente um flatmate que tu não gosta. Mas calma, porque o pau que rola na internet é que alguns locais já reabriram após corrigirem os problemas. Será? Pior que é verdade. O Dailu Nepali Kitchen, o Tiramisu Mania e o Spicy Bite já estão operando? Olha aí que notícia boa, minha filha. Eu tô aguardando agora as fotos de vocês. Podem me marcar à vontade nos stories. Vai lá com a sua galeria desses 3 lugares aí que eu falei, que eu tô muito curiosa pra ver a foto de vocês comendo com as baratas, com as amigas. O Kebab House 66 e o Georgian Delight, vocês vão ter que esperar mais um pouquinho que eles continuam fechados, né? As autoridades, elas afirmaram que essas situações representam um grande risco à saúde pública, já que as baratas e ratos podem espalhar doenças. Mas você jura? Menina, não sabia disso não? É novidade pra mim. O que me deixou mais perplexa nessa história toda é que a reportagem ela dá ênfase a esses 5 estabelecimentos, mas se você descer um pouquinho a matéria, eu vi um estabelecimento meio estranho, meio estranho. Um nome assim que me chamou a atenção. Me senti o piu-piu quando ele fala que ele viu o gatinho, que ele acha que ele viu o gatinho. Eu me senti. Porque o nome do estabelecimento era Bruno Gomes. Falava assim na matéria, ó. Já Bruno Gomes, descrito como um negócio de alimentos operando a partir de uma residência em Ferndale, Navan, também foi fechado após ser identificado que havia, abre aspas, carne fresca e congelada armazenada em vários locais da propriedade, carne armazenada também em um veículo estacionado do lado de fora, nenhum controle adequado de segurança alimentar, fecha aspas. Eu não acredito nisso não, Charlene. Logo a gente que é limpinho. Alguém conhece esse Bruno, por favor? Bruno Gomes?
Ah, não, gente, tem que ter cuidado com as comidinhas das pessoas. Pelo amor de Deus, eu morro de medo de comer fora de casa, morro de medo de sair pra comer em restaurante que eu não conheço, principalmente. Eu já como pensando positivo, né? Porque a gente vê cada coisa, né, não, minha irmã? Tá aí a matéria, né? Mas eu fiz questão de colocar os nomes dos estabelecimentos porque tem um bando de gente que acha que só brasileiro faz coisa errada na Irlanda, tá vendo? Só se organizar direitinho. Eu sempre falo que todo mundo faz merda, irlandês, indiano, chinês, brasileiro. Tem golpe pra todo mundo, rapaz. Vamos para a próxima notícia, então. Eu tava rolando o feed do Facebook e me deparei com um post que eu não vou falar em qual página foi, né, que senão eu tomo ban, mas esse post fazia um apelo sobre os anônimos, sobre postagens anônimas. Como vocês sabem, o Facebook permite que a gente comente com perfis anônimos em grupos. Ou seja, você vê um post lá falando sobre o assunto X e na hora de comentar tem a opção de comentar com o seu perfil, com a sua fotinha, seu nome, ou com um perfil anônimo, que você pode escolher até um apelido para ele. Eu vou aproveitar aqui esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre isso, vou tirar esse peso do meu peito, né? É minha opinião, ninguém pediu, mas eu vou dar porque eu tô com vontade. Eu acho extremamente necessário que grupos de ajuda, como Calcinhas, por exemplo, eliminem ou limitem os posts anônimos, porque a gente tá vendo uma onda de hate, de gente que cria uma coragem absurda atrás de um perfil anônimo, né? Será que essas pessoas teriam essa coragem de falar as atrocidades que elas falam, se os rostinhos delas estivessem aparecendo, se a gente pudesse ver o nome, saber quem que é, ver lá, o que a menina que trabalha comigo falou, será que ela teria essa vontade, essa coragem? Eu duvido. Eu coloco a minha mãozinha no fogo, ó, vocês não estão vendo não, mas minha mãozinha direita tá aqui, a minha faz tudo, tá aqui, eu boto no fogo. São poucas as pessoas que teriam coragem de falar o que elas falam se o perfil não fosse anônimo. Na real, se você parar pra pensar, a pessoa que comenta anônimo, salvo exceções, tá? Porque eu não sou maluca. Eu sei que tem gente que não quer se expor porque tem amigo no grupo, porque tem colega de trabalho e às vezes vai ficar numa situação delicada para dar um conselho, mas a pessoa que escolhe comentar anônimo propositalmente para dar um conselho ou julgar alguém sempre sabe que tá falando merda. Mas sempre é batata. Ela sabe tanto que ela prefere não mostrar a cara, porque ela sabe que se ela mostrar ela vai ser julgada, vão saber que ela é uma acusona. Então ela se esconde, pronto, ela tem o disfarce perfeito, uma coisa meio Scooby-Doo. De dia ela tá ali sendo legalzinha, de noite ela vai pra internet, mete uma máscara e fala as atrocidades que ela quer sem ser julgada. No outro dia ela vai pro trabalho e todo mundo acha que ela é uma pessoa legal, mas ela não é, ela é um merda. Você que comenta anônimo na intenção de magoar os outros é um merda. Ó, que legal, às vezes você não sabia, agora tá aí a informação, faça bom proveito. Inclusive, eu não tomo vergonha na minha cara, né? Porque entra ano e sai ano e eu prometo que eu vou diminuir o uso do Facebook. Eu até consigo diminuir, mas eu ainda preciso cavucar posts antigos para trazer conteúdo aqui pro meu podcast. Mas eu acho que lá tá concentrado, assim, o pior tipo de pessoa que eu convivo, pelo menos, né? Porque eu nunca fui de usar Twitter, não sei. Mas ali, pra mim, tá concentrado um dos piores tipos de pessoa que fica realmente se escondendo atrás de perfis falsos ou anônimos. Eu lembro que, acho que foi ano passado, eu tava muito empolgada com o Nanapod, tava dando tudo muito certo, eu tava gostando muito de fazer, e aí eu resolvi postar num grupo só de meninas. Falei assim, vou divulgar, né, não custa nada, vou lá fazer. E aí eu tive uma recepção muito boa de pessoas que eu já tô acostumada a trocar, tanto no meu Instagram quanto nos grupos da vida, que a gente vai se esbarrando, né? O mundo é muito pequeno, até o mundo virtual é pequeno. Outras pessoas que eu não fazia ideia que existiam, mas que me seguiam, ou que não me seguiam no Instagram, mas conheciam o meu episódio porque alguma amiga, alguma colega de trabalho recomendou. E, gente, assim, de verdade, se a gente não paga publicidade para que o Instagram, o Facebook promova os nossos posts, os nossos episódios, as coisas que a gente faz, nossos projetos, tem que ser no boca a boca. Então é muito importante quando você fala para uma amiga, quando você encaminha, quando você compartilha nos stories, ou qualquer coisa assim, a gente não pede só para ser chato, não, é porque a gente não quer gastar dinheiro com uma plataforma para atingir pessoas que às vezes não tem nada a ver com o nosso público. Então eu gosto muito quando as pessoas de Dublin mesmo, da Irlanda no geral, compartilham os episódios, compartilham alguma coisa que eu falo, eu faço, porque aí chega realmente no público que é o que eu quero atingir, que são as pessoas que
que estão fora do Brasil, que são imigrantes, que já foram imigrantes ou pretendem ser no futuro. Então, quando a gente promove o nosso trabalho, né, o nosso projeto, e as pessoas chegam com 5 pedras na mão, isso te dá um bloqueio, sabe? Você fica meio que pensando assim, eu não vou ficar ganhando hate de graça. Então, desde aquele dia, eu nunca mais promovi nada meu, assim, eu nunca mais... Teve até um episódio do Baby Shark que eu gostaria de ter promovido, mas não fiz porque eu sabia que ia ter os perfis anônimos enchendo o saco. Eu não tenho problema nenhum de discutir com pessoas reais. Nenhum. Se a pessoa me perguntar A, eu vou responder B. Então, eu estou aberta, sempre estive aberta a diálogo. Agora, não dá pra gente discutir, dialogar com um perfil anônimo que a pessoa não tem coragem de dizer, olha só, essa é a minha opinião, sou eu, fulano de tal, de lugar tal. Não é que eu tô falando isso porque, eu vou lá na casa dela, dar na cara dela. Óbvio que não, isso nem faz parte do meu ser. Mas eu gosto de saber com quem eu tô lidando. É muito difícil eu discutir com alguém no Facebook e ela me desejar coisas horríveis, e aí eu estou no Instagram conversando com uma outra pessoa que está me desejando coisas maravilhosas, e aí eu descubro que essa pessoa é aquela que estava escondida, entendeu? Então, é só mesmo questão de sinceridade, de ser honesto, de ser corajoso. Por que não, né? Eu acho que tem que ter coragem hoje em dia para sustentar a nossa opinião, sim, e muita gente não tem, muita gente é covarde. Eu poderia ficar aqui contando para vocês de inúmeros comentários que eu já recebi lá no Facebook, inclusive me marcam em posts para me sacanear diversas coisas, tá? Desde o meu relacionamento passado, a minha aparência, o jeito como eu cuido da minha filha. Vocês não fazem ideia das coisas que eu leio e eu simplesmente relevo porque se a pessoa não tem coragem de falar da minha cara, ela não é uma pessoa que eu devo levar a sério, entendeu? Mas eu de coração queria fazer um apelo ao grupo Calcinhas, as moderadoras do grupo Calcinhas, que é o grupo que eu mais me identifico, que eu mais tenho apreço, que eu mais admiro, que eu sei o quanto deve ser difícil para elas levar esse grupo adiante, para que elas conversem entre si sobre essa possibilidade de excluir posts anônimos e comentários anônimos ou limitar, se é que isso é possível. Façam uma votação entre vocês, se vocês preferirem, ou então entre todo mundo, né? Mas realmente pensem sobre isso. Não dá para deixar as pessoas serem atacadas por pessoas covardes, sem nem poder se defender, porque você não sabe quem é que tá ali atrás, né? Então eu queria dar 2 recados, né? Primeiro aí o apelo às moderadoras do Calcinha, que vocês sabem, todos vocês que eu gosto muito de vocês, que eu tenho um carinho muito grande por vocês, conheço algumas mais próximas, a gente se fala mais, outras a gente deu uma afastada, mas eu gosto muito de vocês sabem disso, eu canso de falar, né? Fica aí o meu apelo às moderadoras, pensem com carinho. E o meu segundo recado é para as pessoas covardes que gostam de fazer esse tipo de maldade com os outros, sem se preocupar com o hate, né, de julgamento retornar aí para vocês. Vocês pensam que a gente não sabe, no fundo, que eu não sei quem vocês são, né? Pois alguns eu sei. Caso vocês não saibam, caso vocês não tenham ideia, eu conheço muitos moderadores. E quando vocês postam em anônimo, quando vocês comentam em anônimo, os moderadores sabem e alguns me avisam. E uma coisa muito boa de ser quem eu sou é que nessa vida eu angariei muitos haters, né? Muitas pessoas que não gostam de mim. Mas eu angariei o triplo de pessoas que gostam. E algumas dessas pessoas se encontram em posições muito boas na sociedade, sabe? Eu tenho muita sorte de ter amigos que trabalham em lugares que a gente consegue ter acesso a coisas que talvez você ache que não. Na polícia, na guarda, na corte, no meta. Então, assim, quando vocês pensarem em fazer esse tipo de coisa, vê se vale realmente a pena. Cuidado com o que vocês falam, principalmente pra mim, tá? Porque dá pra saber quem que é. E depois pega mal. É que eu não sou uma pessoa vingativa, eu não sou uma pessoa ruim. Mas se eu puder te queimar pra alguém que vier perguntar de você, eu vou queimar e eu vou queimar com gosto. Próximo. Um post da página Irlanda Depressão me chamou a atenção e eu vou ler aqui pra vocês. Na verdade, as 2 próximas notícias são tiradas da página Irlanda Depressão. Um beijo pro seu depressão. O post começa assim. Oi, tudo bem? Eu queria deixar um relato do que aconteceu no meu condomínio em Dublin. Entraram no condomínio mesmo com portões eletrônicos e quebraram vidros de carros aleatoriamente. A garagem é embaixo, no underground. A guarda apareceu, mas como sempre não fez nada. E eu tô sabendo por um amigo, mas tenho certeza que mais brasileiros moram aqui. Então segue o alerta. Essa postagem me chamou a atenção porque isso tá virando rotina, né? Inclusive, se você entrar nos comentários dessa postagem, você vai ver outras pessoas falando que aconteceu também com alguém que eles conhecem ou com eles mesmos. E eu lembrei que um casal de amigos meus também teve a casa roubada ali naquela mesma região, que essa região aí é Cabra, né? Eu não lembro agora se foi ano passado ou ano retrasado, faz um tempinho, mas eu acredito que realmente não deu em nada. Eu nem mandei mensagem para eles, devia ter mandado mensagem, mas não aconteceu em nada. E
eles ficaram com o prejuízo de ter a porta completamente destruída. Era uma daquelas portas duplas de vidro que geralmente fica na parte de trás da casa, e os ladrões reviraram absolutamente tudo da casa deles. Eles saíram para viajar, deixaram lá a casa bonitinha, né? E quando voltaram tiveram essa surpresa. Acho que levaram aí dinheiro, devem ter levado itens pessoais, perfumes e notebook, né? Mas eles deviam estar procurando alguma coisa, porque realmente eles reviraram a casa todinha. Eu lembro que eles filmaram e foi um horror, assim, muito, muito feia a situação. Então, se você mora por essa região, abre o seu olho, porque esses safados já perceberam o que podem fazer e acontecer, e se bobear são até os mesmos, né? Os bandidos molhados de Dublin, igual o do Esqueceram de Mim. E realmente não dá em nada, porque parece que roubo não é nem crime na Irlanda. Inclusive, quando eu começar a ler a próxima notícia, vocês vão me dar razão. Vocês vão me dar razão que esse tipo de crime não é considerado crime na Irlanda. Roubo não é, entendeu? A não ser que você roube o presidente, roube alguém muito famoso. Porque roubou pessoa normal, não vai pra cadeia não, meu irmão. Eu falei que era o próximo, mas não é o próximo não. Calma que tem mais uma outra notícia. O próximo, qual que é o próximo? O próximo assunto se chama profissão barbeiro. Tá aqui, escrevi profissão barbeiro. Por quê? Porque eu tenho visto aumentar o número de vídeos de donos de barbearia oferecendo vaga para trabalhar na Irlanda. Agora, por que tem, Nana? Por que você está falando disso? É porque são pessoas que ainda estão no Brasil. Os donos de barbearia na Irlanda estão oferecendo vagas de trabalho para quem ainda está no Brasil. Eles oferecem visto para trabalhar lá, né? O trabalho. E alguns oferecem até moradia, ou pelo menos um lugar assim para você cair até você conseguir andar com as próprias pernas. O que já é uma grande ajuda, vamos falar a verdade, né? Porque achar um lugar para morar na Irlanda, em Dublin principalmente, tá mais difícil do que chegar no top 5 do BBB, não, boneco? Então assim, você pega visto, você tem já um trabalho garantido, às vezes um lugar para ficar, só paga a mesma passagem para ir para Irlanda, né? A passagem de ida e volta fica por sua conta. Aí, uma amiga me falou o seguinte, a gente conversando sobre esse assunto e tudo mais, ela também é uma boca de sacola igual eu, parece que o dono da barbearia, ele aluga uma cadeira para você, né? Que custa aproximadamente uns 500 euros por semana. Por semana, não tenho nem isso por mês, quanto mais por semana. Você pode trabalhar ali normal, pegar os seus clientes, né? Fazer suas divulgações, mas além de pagar esses 500 euros por semana pro dono da barbearia, você também tem que pagar uma porcentagem de cada cliente que fizer ali um corte com você. Então, cada pessoa que senta na sua cadeira, independente se você tá alugando aquela cadeira ou não, você vai ter que dar uma porcentagem pro dono da barbearia também. Mas peraí, não tô entendendo. Mas o aluguel da cadeira, então é pra quê? É pra eu ter uma posição cativa lá dentro? Pra ninguém me tomar? Assim, né? Não preciso nem dizer que essa não é minha área, mas vocês que são da área, que são barbeiros, que são cabeleireiros, isso é normal, gente? Isso é normal? Eu já posso abrir um salão aqui, meter 5 cadeiras lá e alugar 500 reais por semana, fora a porcentagem de cada um que cortar o cabelo ou fizer escova? Posso? Eu vou virar dono de salão, porra. Não, porque agora tudo faz sentido. Tudo. Né? Porque não entrava na minha cabeça a lógica por trás. Qual que é a lógica por trás, né? Porque aí você pode falar assim, mas pelo menos o cara consegue sair do Brasil e já chegar na Irlanda com trabalho. Mas o quão desesperado, meu amor, tu tem que estar pra ir pra Irlanda e ficar na mão de um chefe que tu não sabe nem como é que é. Você conheceu ele pela internet, você não sabe se ele vai cumprir mesmo esse compromisso. Você não sabe se ele é doido igual aquele outro lá que me mandou 1 milhão de notificação extrajudicial do ChatGPT, vocês lembram? Hein? Vai que tu chega lá, o cara pega seu passaporte e fala aí, não é mais 500 euros não, só tem que pagar 1.000 por semana. Você faz o quê? Tu vai pra onde? Tu tá na mão dele. Então fica a dica aí pra você, né? A nova profissão da Irlanda, profissão barbeiro, aliás, não, peraí, barbeiro não, dono de barbearia, né? Eu acho mais negócio ser dono de barbearia, que a galera tá ficando rica explorando o conterrâneo. Isso aí não é legal, não? Então, pelo amor de Deus, gente, não caiam nessa. Não é só exploração sexual, não é só pegar e abrir em você e vender todos os seus órgãozinhos no mercado negro, não. Tem outro tipo de exploração, que é de mão de obra. Então, eles vão te pegar aqui do Brasil pra quê? Pra que eles iam ter todo esse trabalho de levar você pra Irlanda, às vezes pagar passagem, pagar o lugar que você vai ficar por um tempo, te dar a cadeira lá prontinha pra você trabalhar, só começar a pagar eles, que você já começa a trabalhar. Pra que eles iam fazer isso? Você tem um monte de gente na Irlanda apto pra trabalhar. É porque você, se sair daqui pra ir pra lá, você fica com uma dívida com ele. Uma dívida que quem mora lá não tem. Ele não consegue explorar a pessoa que tá lá, mas você, que foi só por causa dele, você tá na mão desse homem aí. Não seja um bobo, gente, pelo amor de Deus, por pior que esteja a situação na sua vida, não vai fazer ela tá pior
não. O que é isso agora? Você tá achando que você é o tiririca? Pior que tá, não fica? Fica, meu amor. Fica. Que você acha que o fundo do poço é o final, mas às vezes ele já abre um buraco e te joga mais pra dentro ainda. Tu nem tinha visto que tinha um buraco, batei. Aí você pensa assim, mas quem que é o bobo que vai cair no negócio desse? Meu amor, tá tendo fila de bobo lá fora. Vamos fazer o seguinte, não acredita em mim não? Faz um vídeo você, coloca nos seus stories e vê quantas pessoas vão te procurar. Vai vir gente que trabalha de coveiro querendo cortar cabelo de gente viva, entendeu? Então, tem gente que está desesperada para sair do Brasil. Gente que acredita em tudo o que você falar. Então, cuidado com o que você fala. E cuidado com o que você compartilha, principalmente. Às vezes você tá na ideia de ajudar um amigo teu que tá no Brasil, você quer ele aí perto, mete o amigo numa enrascada. Não faça isso. E para terminar o giro de notícias, já nessa semana rolou um grande fuzuê em Dublin, quando uma bike foi roubada pelos nanazinhos, que a gente já tá cansado de saber, lá na Capel Street às 9 da noite, lá no centro de Dublin às 9 da noite. E essa bike, ela era de um rider brasileiro, ou seja, era um entregador brasileiro, né? E ele foi esperto de colocar uma AirTag nessa bicicleta, inclusive acho que todos vocês deviam fazer isso. Ou não, né? Quer dizer, depois eu vou comentar por quê. Pra quem não sabe o que é um AirTag, é um dispositivo da Apple, eu acho que só tem da Apple, tá? Depois vocês me corrijam aí se eu estiver errado. Que localiza os seus pertences. Ele parece um chaveirinho. Então, quando você coloca, quando você vai parear ele com o seu celular lá direitinho, deixa ele em algum lugar, pode ser numa mala, no carro, ou sei lá, qualquer lugar que você queira deixar. E dá pra ver exatamente onde aquele objeto está 24 horas por dia. As pessoas usam muito isso quando vão viajar. Coloca na mala, caso a mala seja extraviada, elas sabem pra onde que foi, pra que país a minha malinha tá. Será que tá na Argentina? Daí esse rider, ele localizou onde que a bike foi levada e foi lá buscar a bicicleta dele, porque não, tá no direito dele, ele comprou. Sinceramente, eu teria medo de fazer isso? Pra caramba, teria muito. Mas vocês entendem que é o instrumento de trabalho do rapaz, né? Ele tem todo o direito de querer a bicicleta dele de novo. Eu não vou julgar essa atitude. Aí ele foi lá recuperar algo que era dele. Não vem me falar que, mas ele deixou a bike sem cadeado na rua. Amigo, vamos conversar aqui, só eu e você. Ele podia ter deixado essa bike com um lacinho assim, bonitinho. Igual quando a gente compra carro, botar aquele lacinho pra dar pros outros. Podia estar assim na rua. Só que é dele. Ainda assim seria dele. Não daria o direito de ninguém ir lá mexer nas coisinhas dele, entendeu? Não mete essa não, gente. Vai defender bandido agora essa hora do dia, pelo amor de Deus. Esses bandidinhos que a gente já tá cansado de levar ovada na rua, bexiga de água no verão. Vai tomar banho. Esse assunto me pega demais. Eu fico muito revoltada, principalmente com pessoas que comparam esse tipo de moleque lá da Irlanda com o brasileiro de periferia aqui na minha região, principalmente no Rio, né? Que o pessoal adora falar do Rio. Porque no Brasil também tem um monte de trombadinha. Meu amigo, é sério que você não fez a correlação? Você não parou assim pra entender que aqui no Brasil a gente tem 1 milhão de problemas? 1 milhão de problemas sociais, tá? Na Irlanda, a gente chega lá, tem um monte de moleque que tem casa boa, não falta nada na mesa. O pai não trabalha porque não quer, a mãe não trabalha às vezes porque não quer, tem 200 filhos, entendeu? Tudo bem, é uma realidade até meio que parecida se você for comparar, né, de que você tem uma família que não é estruturada. Mas eles têm muito mais oportunidade. Você não vai querer comparar um moleque que mora na Irlanda com 13, 14 anos de idade, que fala inglês fluente, né, porque nasceu lá, o abençoado, tem um passaporte vermelhinho, com um menino aqui do morro. Por favor, né? Passou longe a coerência, a noção. A gente tá cansado de saber que esses vadios, tá? São vadios, na minha opinião, porque passam o dia inteiro procurando confusão e coisa pra roubar, gente que não tem nada pra fazer. Tem tempo livre pra caramba. E eu costumo falar que remédio pra doido é um doido e meio, né? O triste é que quando aparece um doido aí na vida de um outro doido desse, todo mundo julga, né não? Que nem aconteceu com o George. Eu nunca vou esquecer do George. O meu doido e meio favorito é você, George. Aonde você estiver, você me ouvir um dia, sabe que eu sou sua fã. O meu pano sempre será rosa com glitter pra você. Que, pra quem não sabe, George mandou aquela promessa do futebol pra um lugar bem quentinho. Nunca mais vai passar frio. Nunca mais vai precisar gastar dinheiro da North Face, não. Não precisa não. E se você não lembra desse caso, pesquisa aí, joga no Google George Bento. Joga aí pra vocês verem o que esse brasileiro passou na Irlanda por um bom tempo por causa de um trombadinho
soldadinha desses aí que a Garda costuma gostar de defender. Agora deixa eu voltar pra história que quase que eu me perco aqui. Se Deus não grita, eu já tava terminando o episódio, ser o final da história do Ryder. O Ryder, que teve a bike roubada, então assim, ele teve a bike roubada por volta das 9 horas da noite na Capel Street. Às 10h30, ele seguiu a localização da AirTag, foi parar lá no Royal Canal, em uma casa. E segundo ele, quando ele chegou lá, eu não sei se ele tava sozinho, devia estar com alguns amigos, né, que esses Riders, eles se juntam pra ajudar uns aos outros. Então eu acredito que ele devia ter mais gente com ele. Quando eles chegaram lá, o pessoal tava esperando eles com faca já. Quando perceberam que eles estavam lá pra pegar a bicicleta, já veio um monte de gente, tem cena, tem vídeo disso, tá? Não tô inventando não, tá lá no Irlanda Depressão, vocês podem ver esse vídeo. Aí a Garda foi chamada, né, porque assim, os ânimos deviam estar difíceis de serem contidos e também pra cumprir um cenário, fazer assim uma mise-en-scène, né, porque trabalhar mesmo, ai, não quero não. Ai, não quero não, tá frio, 10h30 da noite, cadê a minha rosquinha? Cadê Garda Kenny? Cadê o nosso chazinho com leite? O mundo tá acabando mesmo, vou lá pegar a bike pra Ryder, nada, vou dançar, como é que é o nome daquela música? Jerusalema? Jerusalema. Aí ia ter um monte de Garda dançando, gente filmando, viralizado TikTok, se bobear até a bike tu pegava de novo, rapaz, faltou Jerusalema. Mas aí o que a Garda fez no final? Pegaram a bike e devolveram pro menino? Não. Não acredito que você foi ingênua pensando que eles realmente iam devolver essa bike pra esse menino. Mas nunca, jamais. Ah, Nana, mas por que então que a Garda não faz nada? Poxa, se o menino tem lá a prova de que a bicicleta é dele, tem a prova de que a bicicleta tá lá, eu não sei. Vamos se juntar, vamos perguntar pro presidente da Irlanda, porque eu realmente não consigo entender como é que pode, você é roubado, você prova que é roubado, você prova onde está esse item e a polícia não vai. O que é isso? É morro? Que aqui em Angra o pessoal só não sobe onde tem morro. A polícia, ela tem um pouco de rabo preso com esse pessoal aí do morro. Aí eles têm medo, não sobe. Agora, se for a casa de um manezinho aqui, é ruim de não ir, hein? Vai e ainda leva preso. E se a polícia não for com a tua cara, ela ainda faz uma maquiagemzinha pra tua foto lá, o seu mugshot ficar mais bonita. Vou lançar aqui, vai que cola, uma ideia para os irlandeses mudarem o nome de Gardaí, né? Que eles falam, o Gardaí, que é Gardaí, né? Pra Idaí. Eu acho que combina mais, eu vou provar, ó. Porque, tipo assim, você foi roubado. Ai, fulano me roubou. Aí você chega, e daí? Ah, porque quebraram a janela do meu carro. E daí? Te deram um golpe? E daí? Ah, vai dizer que não combina muito mais com o cenário atual. O Nanapod vai ficando por aqui, mas me manda a sua sugestão de pauta, a sua história, o seu comentário, falando bem ou mal pro e-mail que está na descrição desse episódio. Mas não vai mandar anônimo não, hein? O anonimato aqui é para todo mundo, menos eu. O Nanapod fica por aqui, te vejo assim que der.